vou mudar de assunto e entrar agora numa esfera bem delicada, que é esse filtro, não, sem filtro, né? O Lula está com a língua solta, e isso tem agradado alguns, tem desagradado outros. Ele ontem entrou ali num lugar bem delicado, hoje em dia, quando a gente fala sobre a questão das mulheres. Ele estava participando de um evento, e aí nesse evento ele estava falando sobre o Bolsa Família, e aí ele começou a falar com uma beneficiária do Bolsa Família, citou um caso de uma beneficiária do Bolsa Família, que é muito jovem, tem 20 e poucos anos, e ela já tem 3 filhos. E ele disse, a primeira coisa que você tem que parar de fazer filho e estudar. Vamos ouvir o que disse Lula. Veja aquela menina que vem aqui com 3 crianças. Aquela moça tem 25 anos de idade. Ela tem 3 filhos. Eu falei para ela, minha filha, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ter filho. Porque você já tem 3. E falei para ela que ela tem que estudar. Porque agora ela tem 3 filhos para cuidar. 3 filhos, não é mole. Eu tenho 5. Ela tem 3. Então ela tem que voltar a estudar. Ela precisa aprender uma boa profissão para ela poder cuidar direitinho do filho dela. O que eu estou feliz da vida é que ela já tem a casinha dela para ela cuidar do filho dela e não vai ficar perambulando. Gente, é muito interessante a repercussão dessa frase do presidente Lula. Aqui no nosso chat falou. E ele está errado, Fabiola? A Cláudia Cruz fala. Ele tá errado, Fabiola? Ele está certíssimo. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de uma mulher com 10 filhos. Você acha isso certo? Você acha isso correto? Aí a Nilda Cardoso rebate. Esse homem é de direita, que a gente acabou de ouvir? O que é isso? Né? Aí outros falam aqui, Lula tá certo. O Roque fala, Lula tá certo. A Nádia fala, Lula disse para uma mulher que já tem 3 filhos para ela ir estudar. E errado ele não tá. Ele tá errado por falar isso, ele tá certo. Ele tá orientando ela a estudar e diferentemente, inclusive, do que orientou o Valadão, né? O pastor que mandou as pessoas não estudarem, né? Ele ali falou para a mulher, poxa, vai estudar para você ter uma boa vida com seus filhos. O que você achou, hein, Otales? Eu vou começar com você. Esse primeiro impacto dessa fala do Lula, para de ter filho, já tem 3 filhos, tá bom, chega. Como é que você entende? O Lula tem que tomar cuidado, ele está, como você já disse antes, ele está meio sem filtro, ele tem que tomar cuidado. Uma coisa sou eu falar, você falar, o Josias falar, o que ele está dizendo não é nenhum absurdo. A menina é uma menina nova, com 3 filhos, ela agora tem que cuidar de estudar. E para isso ela não pode ficar tendo um filho atrás do outro. Tudo bem, mas uma coisa é a gente falar isso, outra coisa é o presidente da República falar isso. Ele tem que sentir que as falas dele podem ter várias interpretações. A situação dele como presidente da República implica que ele tem que tomar cuidado com o que fala, muito cuidado, e evitar falar sem filtro. O Lula, falando sem filtro, fica nessa zona cinzenta e perigosa, seguidamente. Já fez isso várias vezes, várias vezes. Nesse caso aí, tudo bem. Há quem concorde, há quem discorde, eu até tendo a concordar, mas não acho que é apropriado o presidente da República falar isso. O Diogo diz o seguinte, o Lula sempre foi um homem com esse pensamento mais conservador, né? E é isso que reflete essas falas do presidente. Ele falou, por exemplo, recentemente que ele é contra o aborto. E essa fala, de certa maneira, é um discurso muito presente mais à direita, né? Como é que você analisa, Josias? Essa fala do Lula é uma fala pensada? Quer falar mais alguma Fabiola, coisa, só te Thales? dizer Vai uma lá. coisa: tem uma diferença entre você dar um conselho, falar, e você obrigar as mulheres a se esterilizarem, que é bem diferente. Ou você oferecer esterilização em massa, esse tipo de coisa. É bem diferente de você fazer uma sugestão. Muito embora o presidente da República tenha que cuidar das suas falas.
Oferecer não, né? Porque oferecer é muito importante, inclusive, né? Porque o certo é a mulher ter a decisão Isso, dela se ela quer ou não ter mais filhos, né? isso. É, a mulher, o homem, o casal. E é muito curioso isso também, né? Teve até uma. A Clara mandou uma mensagem aqui falando assim: a gente sempre cai na mulher, né? Ai, porque a mulher tem 5 filhos, a mulher tem 10 filhos. Ela Não, fez e o filho tinha um sozinho? Ela fez o programa na filho época sozinho? Não, né? é, na época da ditadura, tinha um programa da Benfam, se eu não me engano, que era o seguinte: promover a esterilização das mulheres, pobres, sobretudo, esterilização em massa. Isso é perigoso, porque aí acabava que os médicos, nos hospitais públicos, faziam, às vezes, esterilização sem as próprias mulheres saberem. Então, é muito perigoso essa questão de oferecer a esterilização em massa. Colocar disponível, você não pode obrigar, né, Thales? Mas Oferecer. acaba Oferecer que uma campanha. Você é, está falando assim, fazer uma campanha. é aquele médico que conversa com a menina, dizendo: olha, não tenha esse filho, a menina que foi estuprada, tenha esse filho, não vamos fazer o aborto, O etc. Aquele mesmo médico aconselhamento. vai e também acaba convencendo a moça a fazer esterilização. É complicado, é muito complicada essa Sim. situação.